Olá pessoal, aqui é um vídeo sobre um assunto, um detalhe, né, que é um assunto que eu queria comentar sobre a parte térmica dos transistores que influenciam muito o funcionamento e durabilidade deles, tá? Esse aqui, como exemplo, é um rádio VR94M Plus, é de um cliente que teve com outra pessoa fazendo manutenção. O rádio durou uma semana, queimou. E ele então resolveu trazer para mim e não devolver para a pessoa que fez a manutenção. Ele até passou como recomendação que queimou o modulador, que a pessoa disse que tinha que agora pôr um 36, chip 36 no modulador e tal. Bom, ok. O que eu queria falar é exatamente sobre esse assunto. No momento eu não vou fazer nenhum vídeo de modulação e nenhum vídeo sobre o IRF 520. Eu vou fazer um vídeo sobre o transistor modulador. O que acontece é o seguinte, esse rádio original de fábrica, ele possui um IRF 520 aqui, outro aqui, outro aqui. É um transistor barato, muito barato, para você usar com radiofrequência. Não é um transistor adequado para radiofrequência, mas funciona aqui. E aí tem uma explicação para que ele funcione, por isso que ele esquenta bastante, tá? Mas ele funciona, com características ruins, mas funciona. E as pessoas até acreditam que funciona bem. Né? Um transistor substituto para ele é o RD16HHF1, que é um MOSFET para 30 MHz mesmo, como frequência de trabalho dele. Tá? Esse aqui não tem. Mas vamos lá. Por que colocar um transistor mais forte, sendo que cada transistor desse consome 9, 10 amperes cada um, no pico máximo dele, que é o que deveria ser. Tá? Caso contrário, você já está fora da zona de funcionamento dele, vai acabar queimando. Qualquer regulagem que você faça que exceda essa corrente, você está comprometendo o funcionamento duradouro do transistor. Ele vai acabar queimando. Okay? Então vamos lá. O meu cliente falou assim, olha, coloca um chip 36. Ok, eu escutei ele falar, mas eu não vou pôr um chip 36 aqui, não tem necessidade de botar um chip 36. O chip 36, na tabela dele, ele é um componente que aguenta mais ou menos 25 amperes de corrente contínua de coletor. Aqui na tela dos datasheets, vamos para os datasheets, né? 25 amperes, tá? E o pico é 40 amperes. Então, mas ele consegue produzir o quê? 125 watts de dissipação, TC 25 graus, tá? Então, a temperatura da junção do transistor vai até 150 graus. Esse vai até significa assim, chegou em 150, queimou. Não é que 150 ele trabalha. Chegou em 150, queimou. Isso você pode ver na escolha usando a tabela dele de temperatura por potência de dissipação, ok? Então olha só que interessante. Aqui você tem a potência do transistor e aqui você tem a temperatura. Você pode reparar que a potência de dissipação do transistor, tá, vai caindo à medida que a própria temperatura vai subindo. O transistor, ele é um componente que a gente chama de coeficiente negativo de temperatura. À medida que a temperatura aumenta nele, a corrente nele aumenta, porque ele é um semicondutor. As cargas passam com maior facilidade na junção. E por passar com maior facilidade, aumenta mais a temperatura ainda. Aumentando mais a temperatura, passa a carga com mais facilidade e aumenta mais a temperatura. Isso dá um disparo térmico no transistor. Então, se você não polariza corretamente um transistor, não tem um dissipador correto para ele, com certeza você está condenando o transistor a fatalmente, em algum momento, queimar. Tá? Você pode reparar aqui nessa rampa que o chip 36, ele até 25 graus de temperatura, ele consegue produzir a potência máxima dele. Depois, ele não consegue dissipar, potência máxima de dissipação, tá? Ele consegue dissipar o máximo. Em 25 graus ele dissipa 125 watts. Mas olha, em 50 graus ele dissipa 100 watts só. Em 75 watts. Em 100 graus ele dissipa só 50 watts. E o resto da temperatura?
está servindo para o disparo térmico dele. Você pode ver que quando chega em 150 graus, ele já não consegue dissipar mais nada. É a temperatura fatal dele, morreu, queimou. Tá? Então assim, quando nós vamos trocar um transistor, a gente tem que saber que ele tem uma temperatura de junção. Tá? Ora, se nosso IRF 520 consome no máximo 10 amperes, para que colocar um transistor de 25 amperes? O transistor de 25 amperes vai fazer alguma diferença? Ele até vai, ele vai ter uma curva de temperatura diferente. Por exemplo, se você tiver com a temperatura trabalhando aqui em 70, deixa eu voltar aqui no gráfico, em 75 graus, você vai poder dissipar ainda 75 watts. Dentro de um rádio que chega no máximo a 50 watts, a sua margem é estreita. Tá? Mas vamos ver outros modelos de transistor. Aqui nós temos um transistor que é o que eu vou colocar. Ele é um 2SB817, ele é 12 amperes. Eu achei que é melhor o custo-benefício do que o original dele, que é o 2SB754, se não me engano. Aqui está o esquema do rádio, tá? Olha, ele usa um 2SB754, tá? Aqui nós vamos colocar o 2SB817, que é uma versão dele com 12 amperes. O 754 é 10 amperes. Então, olha só o que vai acontecer. Com a temperatura de 75, eu tenho aqui quase 70 graus, um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos, de 60 e pouco a 75 eu tenho 60 e poucos graus, em termos watts de dissipação. O fabricante, quando fez o projeto, já previu isso. Mas existe um probleminha nesses rádios. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos os transistores, ok? Nós temos o transistor. Aqui eu tenho um transistor 2SA1186, tá? Aqui eu tenho o 2SB817 que eu vou pôr, ok? Aqui eu tenho um chip 147 e aqui eu tenho um chip 35. Eles praticamente são iguais. Mas qual vai ser a jogada? Esse é o dissipador o isolador entre o transistor e o dissipador que vem original. Essa placa, praticamente, tá? E eu vou colocar esse de mica, tá? Você pode fazer o teste à vontade. Você pode colocar, por exemplo, um ferro de solda aqui em cima, encostado, e um termômetro aqui atrás. E faça também nesse aqui. Coloca um ferro de solda aqui e um termopar aqui atrás e meça a temperatura, a velocidade que a temperatura sobe nesse aqui e nesse aqui. Esse aqui sobe muito devagar. A transferência térmica é ruim desse dispositivo aqui, condutor de calor. Tem um coeficiente péssimo de temperatura. Esse tem um coeficiente excelente de temperatura. Transfere muito rápido. Se você puser o dedo aqui atrás e colocar um ferro de solda, você já queima o dedo em 1, 2 segundos. Esse aqui não, você pode ficar 10, 15 segundos que aí começa a esquentar teu dedo. Então, para surtos de corrente que no AM acontece devido à modulação, os picos, com certeza o seu transistor ele vai acumular calor. Ele não vai transferir calor usando esse tipo de dispositivo. Não vai. E o fabricante coloca isso daqui por quê? É barato. Mas não tem eficiência nenhuma. Tá? Então, o certo para você não ter problema com esses rádios é ter uma boa transferência de calor. Já é ruim essa lateral do rádio aqui, que é uma folhinha de alumínio. Se você não tiver como passar o calor o mais rápido possível para essa região, é claro que o seu transistor vai acabar queimando. Aí você acaba largando demais a corrente desnecessariamente, compra um dispositivo ruim, que o tipo 36 ele não é um dispositivo bom para fazer saturação. Tá? Ele tem uma tensão de saturação muito alta e aqui já não é contemplada essa tensão de saturação. Eles querem aqui no projeto uma tensão baixa de saturação para poder saturar esse transistor como chave de liga e desliga. Tá? Então um transistor que tenha pouca tensão de saturação, pouca corrente de base para saturar é melhor do que um desses transistores. Você pode colocar um chip 147. O chip 147 ele tem uma característica interessante, que é uma tensão mais baixa de saturação, mas não é tão baixa que nem esse cara aqui, e nem esse aqui. O problema está na transferência térmica, que é ruim. Ok? Então nós podemos ver aqui na tela
vários transistores com essa característica. Esse aqui, ó. Ele consegue dar 100 watts até 25 graus de boa, né? 25 graus, aqui mais ou menos, aqui é 25, ó. Ele faz os 100 watts dele sem problema, ele dissipa, né? Ou seja, tá tudo aqui para dissipar. À medida que a temperatura, ó, case temperatura, a temperatura do invólucro do transistor começa a aumentar, o poder de dissipação dele vai caindo. Isso significa que internamente não impede que haja um disparo térmico, né? Nós precisamos transferir essa temperatura para um meio refrigerante. Seja um alumínio, seja uma ventoinha, alguma coisa que faça o calor ser recuperado do transistor para fora. Ok? Então eu queria mostrar aqui para você todos aqui. Tem vários transistores, ó, tem aqui a temperatura, quanto ele dissipa. Bom, um assunto que depois eu ia abordar seria os MOSFETs, mas não quero fazer um vídeo longo, esse já está com 11 minutos. Eu vou mostrar para vocês sobre a escolha do IRF 520. Olha aqui, turn on, rise time, turn off, fall time. Esses são os tempos que você leva em consideração para saber se o MOSFET tem velocidade para trabalhar ou não. Você soma todos eles, aqui está tudo em nanosegundo. Faz o inverso do período, acha a frequência, aí você vai achar aqui nesse transistor 12 MHz, 13 MHz mais ou menos, tá? Depois eu vou explicar por quê. Você tem aqui o transistor RD11, ó, HF1, que é um transistor MOSFET para 30 MHz. Aí tem uma diferença desse cara para esse cara, tá? Por que que esse aqui funciona e por que que esse aqui é o ideal para funcionar. Ok? Aí a gente faz isso em outro vídeo para escolha de MOSFET, para as pessoas saberem o que significa isso. Obrigado por assistir, um forte abraço.